Olá amigos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Nessa segundona, a partir de agora, informação para você, comentários, opiniões aqui no nosso programa. Muito obrigado a você que está sintonizado aqui na TV Jornal, muito obrigado a você que nos acompanha pelas páginas da Gazeta de Limeira, em todas as plataformas. E é isso aí, vamos comentar também a estreia da Inter em mais uma fase da Copa da Federação, a Copa Paulista. Comentaremos também o Independente, que teve um bom resultado aqui, Limeira quase que venceu aqui o Paulista. E quem está chegando aí é o nosso Roberto, é isso aí. O Roberto está chegando, já está se encaminhando aí também, agora aqui no comecinho do nosso programa. Vai tranquilo aí, Roberto, vai tranquilo que a gente já chega lá. E a partir de agora também falaremos muito sobre o Campeonato Brasileiro. Quem diria, em Corinthians superando aí Palmeiras e São Paulo na tábua de classificação. Então vamos começar com os primeiros destaques. Aliás, a pergunta de hoje, o Felipão não é mais técnico do Palmeiras e a diretoria esmeraldina procura um novo treinador, fala-se de treinador de fora, fala-se de Mano Menezes, enfim. E a enquete de hoje, o Palmeiras deveria contratar um treinador de fora ou nacional? Na sua opinião, o Palmeiras deveria contratar um treinador de fora, a exemplo de Flamengo, a exemplo de Santos também, ou deve se virar mesmo com um treinador do mercado local, do mercado nacional? A partir de agora, participe da nossa enquete aqui pelo 3404 5655 5650 5659. Participe da nossa enquete hoje valendo convites para Expo Flora lá em Olambra. Eu começo por ele aqui, o Edmar, que está aqui ligadinho no nosso programa e vem com os seus destaques também. Boa noite, Edmar. Oi, boa noite, doutor. Boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Boa enquete, hein? Essa enquete é boa. E é impressionante, né? O Luiz Morelli, que trabalha com a gente lá na Gazeta, ele que faz parte da torcida Mancha Verde, no sábado chegou pela manhã e disse para mim e para o Encinas: Palmeiras vai perder por 3-0, Felipão vai ser mandado embora e vai vir um treinador de fora. Pô, só falta ele acertar que o treinador é de fora, né? Mas de qualquer forma ele acertou. Doutor, falar sobre Internacional e Juventus, que é o jogo que será realizado na próxima quarta-feira, 15h na Javari. Até comentei com o senhor hoje à tarde, né? Fazia tempo que a Inter não jogava numa quarta-feira à tarde, né? E a Inter não costuma se dar bem na Rua Javari, né? Nos últimos 3 jogos, perdeu os 3 confrontos na Rua Javari. A última vez que a Inter ganhou na querida Moca foi 2-0 para a Inter, 2 gols do Chuck, o boneco assassino, em 2014, jogo que vocês acompanharam. Depois daquela partida, a Inter não venceu mais. Só que é o seguinte, o Juventus quase que não se classificou para a segunda fase da Copa Paulista. Ele perdeu os últimos 3 jogos da fase de classificação. 2 deles em casa, perdeu para o Taubaté por 1-0 e para o Nacional por 2-1, e perdeu para a Portuguesa no Canindé por 1-0. E que ele tinha uma gordurinha das primeiras rodadas, onde ele ganhou várias partidas. Então o Juventus acabou se classificando. E na abertura ficou no 0-0 com o Santo André, jogo realizado lá no Bruno José Daniel. Já a Inter não ganha 4 jogos também, né? A última vitória da Inter foi contra o Noroeste por 3-2. Foram 3 empates consecutivos por 1-1, contra o Rio Claro e o Velo aqui no Limeirão e contra o Atibaia em Americana. E agora perdeu por 1-0, um golaço do Ademir de fora da área aos 49 do segundo tempo. Então, aquele que perder na quarta-feira, uma mini crise vai se instalar no clube, você pode ter certeza disso, né? Depois a Inter tem o Santo André no próximo sábado aqui no Limeirão. Doutor, no futebol feminino, que goleada que a Inter tomou, né? 8-1 para o São Paulo, jogo realizado no Complexo Social lá no Morumbi, virou 4-0 para o São Paulo, depois o Tricolor fez mais 4 e a Mari acabou descontando para a Inter nos acréscimos, 8-1 para o São Paulo. A Inter já tinha perdido para o Audax na estreia por 1-0, agora joga no próximo domingo, 15h, contra o Caldeirão de Piracicaba, no Limeirão. O Audax que ontem jogou contra o Caldeirão no outro jogo do grupo e venceu pelo placar de 3-0. E para fechar, doutor, as semifinais do Campeonato de Veteranos, elas foram realizadas no sábado e já conhecemos os finalistas do Campeonato de Veteranos aqui de nossa cidade. A Fazendinha, surpreendentemente, foi goleada pela ABB por 4-1. Já a Madeval perdeu para o Atlético Real por 3-1. Então o Atlético Real e a ABB vão formar a decisão desse Campeonato de Veteranos. A Liga deve confirmar durante a semana o local, porque sábado é feriado, muito provavelmente ela seja no outro sábado a decisão, né? E um beijão especial, doutor, para os atletas mirins do Gran São João de vôlei, comandados pela Gláucia Bill. Esses garotinhos do Gran São João, essas meninas, meninos, estiveram sexta-feira em Campinas, no Taquaral. A seleção brasileira de vôlei fez um amistoso contra a Argentina, venceu por 3-0.
e os limeirenses entraram de mãos dadas com os jogadores da seleção brasileira. Então, um momento muito especial. Eu acho que isso incentiva. É que nem a gente vê, né, o Chute Inicial levando os garotinhos para serem mascotes nos jogos do Corinthians e Itaquerão. Eu acho bem bacana entrar de mão dada, participar do hino nacional. E foi um momento muito importante lá para o Gran São João, para essas crianças. Eu acho que tenho certeza que elas jamais vão se esquecer desse dia. Bacana. Você estava falando de futebol feminino duro, foi a seleção brasileira, né, Edmar? Perdendo os pênaltis, né? Ah, puxa vida, depois de ter goleado a Argentina, né? Pacaembu bonito e não tem jeito. 16 mil pessoas, né? Então, eu vi muita gente comentando assim, olha, eu não ia morrer sem ver a Formiga jogar. A Formiga é ídolo da torcida, né? E uma derrota nos pênaltis, infelizmente. Cristiano não jogou, a Marta não jogou também. Exatamente, né? Fizeram muita falta. Estão lesionadas, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Muito obrigado, Edmar. Lembrando a pergunta de hoje, o Palmeiras deve contratar um treinador estrangeiro ou local. Participe da nossa enquete hoje, valendo também um lanche de Le Pinguê para você que participa do nosso programa. Agora, hora e vez dele, o antenadíssimo Denis Suidedos. Boa noite, Denis. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa noite para quem está em casa, para os amigos aqui, também para o pessoal da técnica. As redes sociais já repercutem a saída do técnico Felipão, né? Daqui a pouco o Roberto vai falar um pouco mais sobre esse assunto. E tem palmeirense sonhando com o técnico José Mourinho, né? Que ele está desempregado, não tem vínculo com nenhum clube, mas não sei se é sonhar demais, porque o Mourinho deve cobrar uma fortuna para dirigir qualquer clube, né? Recentemente, para comentar uma partida pelo Dazan, que é uma empresa de streaming, ele cobrou R$1 milhão, né? Então, embora seja uma opção, mas acredito que é muito caro e o Palmeiras deve estar estudando. Aí daqui a pouco o Roberto tem mais detalhes. Estava pensando aqui algumas notícias e depois que a internet apareceu, ficou complicado você manter qualquer assunto em sigilo, né? E o Argel, que é o técnico do CSA, ele deu uma declaração e esse áudio vazou. E ele disse que não tem culpa do CSA ter contratado só cabeça de bagre. Ele entrou no vestiário para dar a pré-eleção. Um dos jogadores acionou o sonzinho JBL lá, play, e repetidas vezes o Argel falando que só tem cabeça de bagre. Então, ficou feia lá a situação do técnico do CSA das Alagoas. Ele vai ter que se explicar um pouquinho mais, né? Quer dizer que pôs até o volume máximo. Pois, é porque é moda, né? No vestiário dos jogadores tem um som lá, né? Alguns escutam pagode, outros escutam funk, sertanejo, rock é muito pouco, vestiário de futebol dificilmente tem rock, mas colocaram lá o áudio lá e o Argel teve que se explicar o que é cabeça de bagre. Muito embora o CSA tenha o pior ataque da competição e é o vice-lanterna, né? Uma equipe realmente que faltou aí uma estrutura maior. Um outro detalhe que chamou a atenção, doutor, nos últimos dias foi a contratação do Neymar pelo Barcelona, que não se concretizou, né? E muita gente dizendo como que deve ser difícil, né? Porque agora o Neymar vai ter que morar em Paris, ganhar uns milhões lá na França, de vez em quando viajar com a seleção brasileira sem estar jogando ou não, porque ele é convocado sempre. Difícil a vida do Neymar, né? Realmente. Muito difícil a vida do brasileiro jogador. E para encerrar, doutor, daqui a pouco temos os detalhes aí do jogo do Independente. Fiquei muito satisfeito com o que vi e, mais uma vez, o ano passado vem à tona, né? Eu fiquei pensando, cá com os meus botões, qual time do Independente é melhor? Se o time do ano passado ou o time desse ano? E os dois times são muito bons. O Galo desse ano cresceu muito nos últimos jogos. Eu destaquei, inclusive amanhã na coluna, a atuação do Gabriel, lateral direito do Galo, que tem feito uma temporada acima da média de Bezinha. O Gustavo, volante, também muito bom. O Lucas Soares, atacante rápido, que joga pelos lados, driblador. O Caio, que perdeu um pênalti, mas fez uma boa partida. Individualmente, o Galo tem bons jogadores. O trio defensivo do Independente é muito bom. O Esaú, o Maicon, talvez o Gustavo, quando joga por aquele setor, né? Então o Galo cresceu bastante e enfrentou o melhor time da competição, que é o Paulista. E eu não vi tudo aquilo que falam do Paulista, ou tudo aquilo que a tabela traz de informação do Paulista, né? Que é um time que tinha 40 pontos nas duas primeiras fases, mais 6 pontos nos 2 primeiros jogos. É um time bom, uma estrutura boa, forte fisicamente, mas o Galo não venceu por detalhe. E o único detalhe foi o gol que o Paulista marcou, que eu achei que houve uma falha geral na defesa, porque a bola atravessou toda a grande área. Mas, no frigir dos ovos, eu acho que foi um bom resultado.
por conta de ter enfrentado o melhor time da competição. Aliás, o Paulista vem de 2 vitórias, é isso? 2 vitórias, é o melhor time. Né? Melhor time. O Marília, por exemplo, era um dos melhores times, mas andou tropeçando recentemente. O Paulista não, manteve uma regularidade. O Galo teve um pênalti no começo do jogo que não foi convertido. Talvez tivesse feito esse gol, talvez, né? O resultado seria outro. Mas, para mim, taticamente, foi a melhor partida do Independente. E agora volta a campo no próximo sábado, que é feriado, né? 7 de setembro, às 16 horas, lá no Jaime Sintra. Aí depois o Galo novamente viaja, na outra semana, para enfrentar o Assis, o Assisense, lá em Assis, né? E é um jogo que vai ter complicações aí de logística, porque é pela manhã. Pela manhã? E o Galo vai ter que, no mínimo, viajar ou sair muito cedo, né? E depois encerra a participação contra o Amparo em casa. Então, eu acho que o confronto direto nem seja contra o Paulista, porque talvez perder lá em Jundiaí não seja um resultado de outro mundo, mas vai ter que buscar ponto contra o Assisense e principalmente contra o Amparo na última rodada, se pensa em classificação. Hoje o Galo é o terceiro colocado, com 4 pontos, o mesmo número de pontos do Amparo, que é o segundo. O Galo perde nos critérios de desempate. Então, aí, se a gente parar para pensar, o confronto direto do Galo vai ser mesmo contra o Amparo, principalmente, e depois contra o Assisense. Mas pelo que você viu, dá para encarar o time do Paulista? Dá porque o Galo cresceu, como eu disse, nos últimos jogos. Passou a segunda fase toda praticamente com a defesa sem tomar gols, poucos gols. O Parraga fez algumas mudanças nesse último jogo, colocou o Igor de um lado e o Lucas do outro, deu uma velocidade muito grande para o time, muito embora tenha faltado o 9, né, o jogador que finaliza um pouco mais para o gol, faltou esse jogador. Mas o Igor e o Lucas se movimentaram bastante, tanto que confundiram a defesa do Paulista, que é um bom time, repito, uma estrutura física grande, jogadores mais velhos, é um time que já foi campeão da Copa do Brasil, né, doutor? Embora tenha aí suas dificuldades financeiras, mas o Galo poderia ter saído com a vitória. Como não saiu, dá para vislumbrar o próximo jogo e pensar assim em classificação. É tudo muito equilibrado. O detalhe vai fazer a diferença, como fez nesse jogo. Então é bom prestar atenção no detalhe. E um detalhe só do Suídedos, falando sobre o Paulista, né? Disputou 10 jogos em casa, ganhou 9 e empatou 1. O único time que conseguiu arrancar ponto do Paulista jogando em Jundiaí foi o Catanduva. Tem Catanduvense e Catanduva, né? O Catanduva foi lá e empatou por 1-1. Os demais foram lá e perderam. E como é que está o desempenho do Independente fora de casa, Dimar? Você tem isso de cabeça? Eu preciso levantar agora de cabeça. Ele perdeu partidas, né? Perdeu, por exemplo, para Itapirense por 1-0. Em casa está muito bem. Em casa porque não bem. Perde faz muitos jogos. Em casa são 8 jogos sem perder. 8 jogos sem perder. Eu acho que perdeu só para... Perdeu para o 15 de Jaú. O Independente perdeu para o 15 de Jaú, perdeu para Itapirense, perdeu para o Rio Branco, um pênalti inexistente. O Branco foi lá. Então, fora de casa, né? Sim. Que o doutor está perguntando. Perdeu para Itapirense, Itapira 1-0, um gol de pênalti. Para o Rio Branco 1-0, gol de pênalti. Para o 15 de Jaú 2-0. 3 derrotas fora. Não tem assim também aquela campanha fora de casa, mas dá para encarar. Pelo que o Denis falou, dá para encarar de igual para igual. Tá bom. Muito bem, Denis, muito obrigado. Agora a hora de vez dele. Se por um lado o Independente está melhorando, a Inter parece que está estacionando, retrocedendo também, acabou perdendo em casa. O César vai explicar com detalhes mais para frente, mas tenho certeza que será um de seus destaques agora. Boa noite, César. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros e aos amigos de casa. O Beto, antes de falar sobre a Inter, que perdeu sábado para o Comercial 1-0 no Limeirão, eu não sei se agora, meia-noite, ou à meia-noite de amanhã, que se encerrarão, fechará a janela de transações internacionais. E agora à tarde, no final da tarde, o São Paulo Futebol Clube negociou 4 jogadores da equipe de base com o futebol do exterior. 4. O Palmeiras negociou também agora, no final da tarde, o zagueiro Vitão, também com o futebol do exterior. O Vitão que não vinha sendo aproveitado no time principal do Palmeiras. E o Santos negociou também agora há pouco o jogador Kaique Rocha com o Atalanta. Então 4 do Palmeiras, 4 do São Paulo, 1 do Palmeiras e 1 do Santos. 6, num prazo assim de 40, 50 minutos, menos que 1 hora. Por isso que a conclusão que eu chego, que às vezes a gente vê uma convocação de seleção brasileira e na convocação
atletas que o torcedor brasileiro fala, eu nunca vi falar desse jogador aqui no Brasil. Então são essa gurizada, né, que estão completando aí 17, 18 anos e que estão sendo negociados com os times lá de fora, a título de informação. O Atlético Mineiro, o goleiro do Atlético Mineiro, que jogou ontem contra o Corinthians, ele está substituindo o Vitor, né, que está machucado. Vitor, né? Não, o Cleiton jogou ontem, substituindo o Vitor, que é o titular, que está machucado. E esse Cleiton jogou bem ontem até o Atlético tomar o gol do Corinthians, que por sinal foi numa falha do próprio Cleiton, que ao bater um tiro de meta, bateu curto, o Corinthians se aproveitou disso e acabou fazendo 1-0. O que é que fez o Atlético Mineiro agora à tarde? Contratou o Wilson, bom goleiro por sinal, que é reserva do Muralha no Curitiba. Então, numa hora dessa aí, a conclusão que eu chego, dá apoio pro garoto. Mas é que ele foi para a seleção olímpica, não foi por causa disso. Não, foi. Foi porque eu estava ouvindo a Itatiaia agora há pouco e o repórter da Itatiaia disse que a diretoria do Atlético tomou essa decisão porque o garoto falhou contra o Corinthians ontem. Aliás, para quem não viu o lance contra o Corinthians, vai ver o Felipe, goleiro do Independente, que fez um lance idêntico. Foi sair jogando, caiu na perna do jogador do Paulista, só que na recuperação o Felipe, goleiro do Galo, foi melhor do que o Cleiton, goleiro do Atlético Mineiro, né? Mas foi igualzinho o lance. Mas o Cleiton foi bem durante todo o jogo, uma fatalidade, bateu um tiro de meta curto e o Corinthians acabou fazendo o gol que lhe deu a vitória por 1-0. Então o Atlético está anunciando o Wilson, que é bom goleiro. Desde os tempos que esse Wilson jogava no Figueirense, que eu venho acompanhando ele. Está no Curitiba, é reserva do Muralha. E eu não entendia, e não entendo até agora, por que esse Wilson nunca jogou num time grande, no eixo Rio-São Paulo, Rio-São Paulo-Minas, até no Porto Alegre e tal, mas agora está vindo para o Atlético Mineiro. Olha, nós estamos vendo as imagens de Corinthians e Atlético, né? E ele fez boas defesas, esse goleiro Cleiton do Atlético. Ele é bom goleiro, faz uns 2 meses já que ele está jogando. O Corinthians que jogou no aniversário, né? Jogou diferente o Corinthians ontem, né? Um pouco mais para frente, né? Um pouco mais solto, procurando um pouco mais o ataque. Roberto, o Corinthians ontem foi um tanto quanto diferente dos jogos anteriores. E recusou uma proposta da Itália pelo Matheus Vital, esse aí. Sim. Hoje. Sim. Assistiu, Edmar, do jogo do Corinthians? Eu assisti, eu gostei do Corinthians. O Matheus Vital, principalmente, né, doutor? Fábio Carilli viu o potencial nesse menino, ele já tinha escalado nas outras vezes, né, na outra passagem dele, o Matheus Vital. Só que ele não vinha sendo aproveitado. E a entrada dele ao lado do Pedrinho deixou o Corinthians interessante. Olha que defesa do Cássio, hein? Por outro lado, o Jadson entrou no segundo tempo e errou 4, 5 passes, um atrás do outro. Que sono tá o Jadson, não, Denis? Tá pesado, né? Que sono. Tá acima do peso o Jadson. Dá a impressão Olha que ele... defesa do Cleiton, ó. Olha. Foi bem. Essa aí é uma defesa, a moda antiga, né, César? Mão trocada. O Sheik fez um gol assim contra o Santos, lembra? Na Libertadores. Enquanto a gente comenta, deixa eu colocar aí o nosso querido Roberto Martins aí na hora também, para falar um pouquinho de Corinthians e Palmeiras. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo ao nosso programa. César, você conclui daqui a pouquinho. Pois não. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Eu estava rindo aqui, o César falou que o Corinthians mudou a forma de jogar. Ontem, né, Roberto? Não, estou dizendo, o Carilli que abre o olho, porque os retranqueiros estão todos sendo mandados embora. É verdade. Porque estão falando muito dos treinadores, né? Tanto o treinador do Santos quanto o treinador do Flamengo. E ontem o Flamengo deu uma aula de futebol, né? Deu uma aula de como jogar futebol, de como transacionar a bola. Mas pegou um time nocauteado também, né? Exatamente. Verdade seja dita, né? É o efeito psicológico. Psicológico, né? exatamente. É o que eu falo, né? A hora que o Palmeiras mais precisa do goleiro, o goleiro também entra naquela crise emocional. O Cássio é um goleiro que eu acho que ele é muito frio. Defesas, hein, o Cássio é frio demais, gente. Ele cresce em decisões. Mas, Beto, aliás, o Corinthians tem a melhor defesa do campeonato. Só 9 gols em 17 jogos, hein? A coisa esquentou lá no Allianz hoje. Desde manhã, uma grande parte da diretoria queria
a demissão do Luiz Felipe Scolari, mas o presidente falou que tinha dado a palavra ao Felipão, que o Felipão permanecia, tal. E essa conversa desenrolou agora até às 19h30, momento em que o presidente foi convencido de que não tinha mais ambiente, o Felipão, que não dava mais para segurar. Então, às 19h30, o Felipão e o Turra e o Pracidelli foram demitidos. Eu só sinto pelo Pracidelli, que acho, para mim, é o maior profissional que tem no país com relação a goleiros, né, a preparar goleiros. Mas, infelizmente, entrou. Quais são as possibilidades? Bom, daqui a pouquinho. De suspense, pouco de suspense. Legal. Vamos ver se a gente acha a imagem do gol do Corinthians. Nós estamos quase lá. Um tiro de meta. Foi isso, né, César? Um tiro de meta mal cobrado, curto, e o Corinthians acabou tirando proveito. Caiu no pé do Matheus Vital. Dessa falha. Mas aí tá repassando o jogo todo, bom, né? Então vamos lá. Tá. O Corinthians, que tem como próximo compromisso o Ceará no próximo sábado, às 11 horas da manhã. É o novo horário aí do Campeonato Brasileiro. Em relação à Inter, Beto... Sábado esquisito, né? Eu estava ouvindo o rádio, tinha esquecido do jogo de São Paulo. Daqui a pouco eu vejo que vai ter jogo agora, eu fiquei ligado. Eu liguei na Transamérica, na Jovem Pan também, por volta de 10 e pouquinho, porque eu sabia que ia ter o jogo de São Paulo contra o Grêmio. E é gostoso. Para nós que somos amantes do rádio, sim, é gostoso, né? Você ter um jogo às 11 horas da manhã. Aliás, o São Paulo nunca jogou nesse horário, nesse dia. Na sábados, história, aos sábados. E o próximo sábado é Corinthians e Ceará. Ceará, que eu acabei de dizer. E vem dando bom número de público, né? Esses jogos aos sábados. São Paulo colocou mais de 45 mil pessoas. O fato lamentável foi o torcedor de Uberaba, né? O mineiro de Uberaba, que acabou subindo no parapeito lá e despencou por mais de 10 metros, mas felizmente não foi grave. E os seus destaques? Vamos na sequência aí para o Roberto falar quem pode ser o técnico do Palmeiras. Vamos, o meu destaque final fica por conta da Inter, que perdeu sábado para o Comercial 1-0. A Inter poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, não fez. No segundo tempo voltou jogando um futebol abaixo da média. Tanto é que foi dominada pelo Comercial por mais de 10, 12 minutos no segundo tempo. E, em linhas gerais, eu acho que o empate seria o melhor resultado. Por aquilo que a Inter apresentou no primeiro tempo, as chances não foram concluídas em gols. O Comercial achou um gol lá aos 49 com o Ademir, que pegou um tubaço, Beto, da intermediária, que vai se passar mais 100 anos, ele não vai conseguir fazer um gol do jeito que ele fez sábado contra a Inter no Limeirão. Público de apenas 1.075 pagantes, a Inter que joga na próxima quarta-feira contra o Juventus, às 3 da tarde no Limeirão. Próximo jogo da Inter aqui em Limeira, no próximo sábado, às 5 da tarde, contra o Santo André, que empatou em casa contra o Juventus no sábado em 0-0, Beto. 0-0, revivendo aí a final da Série A2 contra o Santo André. O Santo André e Juventus empataram, né? Sim. Não, mas a Inter contra o Santo André revivem sim. A final do duelo. Ô César, eu estou vendo imagens de novo aqui, mas o Cássio trabalhou um bocado, hein? Pegou bem, foi um bom jogo, Beto. Um foi um toma lá da cá, esse Corinthians e Atlético chamar a atenção. Até porque tem 40 minutos aí de primeiro tempo nos bons lances, né? E ó, quantos lances já passaram aí? Sim. Muito bom jogo. Aí eu pergunto, né? Se o Corinthians tivesse entrado com o time completo... Esse lance foi pênalti, gente? Não. Eu não daria. Não daria. Não teve VAR. E se o Corinthians passar pelo Independiente Del Valle e o Atlético Mineiro passar pelo Colón da Argentina, farão a final da Sul-Americana. Corinthians e Atlético, né? Que não tem aquela restrição da Taça em jogo único, também no Paraguai. Em Assunção. Não tem aquela... Olha, mais uma defesa do menino do Atlético Mineiro. Que não podem se enfrentar, né, Edmar? Dois times do mesmo país na final. Exatamente. Né? Mas isso na Taça Libertadores. Agora na Sul-Americana pode dar certo. Na Sul-Americana pode. Aí o Corinthians... Então vocês falaram que o Jadson não fez nada, então, é? De novo. Né? Outra vez. Entrou tá acima do peso. Uma leseira danada. Errou muito espaço. Não foi bem, não. Tá fora de ritmo, né? Fora de ritmo, exatamente. Eu acho que aí é o gol do Corinthians. Não, ainda não. No finalzinho aí, ó. O Corinthians melhorou um pouquinho no segundo tempo, né, César? Aí no finalzinho parece que... No primeiro tempo foi acuado. Deu uma coisa, né? Olha aí. Mas não mostra o goleiro, né? Não mostra o goleiro batendo tiro de meta. Tá.
Bom, mas também, César, tava a zaga ali também, né? Foi uma falha meio que coletiva, né? Mas eu acho que poderia goleiro. dar um pouco mais de moral para esse menino, né? E o Atlético acabou anunciando agora à tarde o Wilson. Só para encerrar sobre a Eticamente Inter. Não é legal, né? Do ponto de vista ético, não é legal, né? Não. Uma falha de um jogador, deixa uma semana, 2 semanas. Não, tanto é que a imprensa, a maior parte da imprensa de Belo Horizonte, achou uma atitude errônea da diretoria do Atlético. Perfeito, Mas, enfim, só para encerrar sobre a Inter, nesse destaque inicial, o Edilson foi reclamar no final do jogo com a arbitragem, acabou tomando o cartão vermelho. Só que a reclamação dele, na minha opinião, foi justa, porque no gol do Comercial, Beto, o juiz apitou uma falta no campo de ataque da Inter, obviamente campo de defesa do Comercial, que não existiu. O Comercial bateu essa falta, na sequência do lance, saiu o gol do time comercialino. Então o Edilson reclamou, na minha opinião, com razão, e tomou o cartão vermelho. No final do jogo, uma parte da torcida leonina vaiou o Edilson, o chamou de burro, porque na opinião da torcida, e na nossa também, ele fez algumas mexidas que não deram resultados. Equivocadas. Então o Edilson teve, pela primeira vez, a experiência, né, como técnico de futebol, sair vaiado, apupado por uma parte dos torcedores da Internacional. Perfeito. Roberto, se você tivesse na sua casa participando da nossa enquete hoje, antes de você falar da especulação, a enquete de hoje, lembrando, né, o Palmeiras deve contratar um técnico de fora, estrangeiro, ou um técnico local, aqui do Brasil mesmo. O que você pensaria em fazer no comando do Verdão, Roberto? Eu traria um técnico local. Para até acabar o ano, fazer uma reestruturação. Nós temos a principal figura lá ainda que não foi demitido. Ele está na panela, a panela dele está fervendo. Não sei se até às 9, 10 horas da noite... Tem bastante panceta ali para queimar, hein? Pode queimar o nome dele, mas talvez essa semana ainda ele não resista. Quem? Que é o Alexandre Matos. O Alexandre Matos. O Alexandre Matos. E agora vou lhe falar a questão dos treinadores. Abel Braga não vem porque não se dá com o Alexandre Matos. Não gosta dos métodos de trabalho do Alexandre Matos. Então, teoricamente, uma carta fora do baralho. E o Abel não gosta de pegar times em meio de temporada. O Abel gosta de início de temporada. Ficaram 2 nomes lá, até a última conversa que eu tive, 2 nomes em cima da mesa. Porque o burbulho começou desde cedo hoje, né? A demissão, o presidente segurando, às 19h30 ele não aguentou e deu o braço a torcer e demitiu o Filipão. Existem 2 nomes nesse período aí, que está sendo cogitado lá. Um que é o Mano Menezes, evidentemente, e a outra é do Fernando Diniz. Eu não tenho responsabilidade nenhuma, tá? Não foi indicação apesar de sua. ser o meu treinador, mas o Fernando Diniz está sendo cogitado. O que acontece com o Mano Menezes? Há uma divisão na diretoria do Palmeiras com relação ao Mano Menezes. A torcida também, né? O Mano Menezes foi por 3 vezes convidado para dirigir o Palmeiras. E ele recusou. Provavelmente agora que ele esteja desempregado, então não precisa nem telefonar. Capaz dele já estar com a passagem comprada para passar amanhã no Allianz Parque, lá, só para dizer que ele está vivo. Então existe aí 50% falando do Mano e 50% que não querem o Mano. Então está aí, se é que o nome do Fernando Diniz vai para frente, eu não sei falar para você, até porque num elenco de cobras desse, pegando esse meio desse campeonato aí, não sei se seria um clima propício para o Fernando Diniz. Então, essas são as borbulhas aí do Palmeiras. Talvez faltaria um pouquinho mais de experiência, um pouco mais de nome, né, Roberto? Exatamente, né? E agora o Palmeiras precisa mais de um técnico e está evidenciado, né, que o clima emocional do Palmeiras Agora, você não tinha entrado ainda, eu acho que não, pelo menos acho que não, mas essa informação aí que o Edmar deu no começo do programa, de um sócio-torcedor de uma das organizadas lá do Palmeiras, dizendo que o Palmeiras iria perder por 3-0. Tudo bem, foi uma coincidência, ninguém ia imaginar os 3-0. O Palmeiras teve 2 gols anulados, aquele negócio todo.
mas informações já davam conta, talvez, que os jogadores fossem fazer corpo mole. Você acredita que isso pode ter acontecido para antecipar a queda do Felipão, Roberto? Não, é emocional, Beto. É emocional. Desde o início do ano aí, vocês todos quase falavam que o Palmeiras era o melhor elenco, e realmente era o melhor elenco, mas o Palmeiras não tem jogadores, que aguentam uma pressão. Já está, os números não mentem. Nós perdemos 2, 3 campeonatos dentro de casa, perdemos 4, 5 classificações dentro de casa. Não tem aquele jogador. Ontem eu vi um tal de Gerson do Flamengo. Meu Deus do céu! Todo mundo falou de Arrascaeta, mas o que esse cara joga de bola, o que esse cara cobre a defesa, o que esse cara avança, eu não sei de onde. Ele veio da Fiorentina, né? Era do Fluminense. Era do Flu? Era do Fluminense, começou nas categorias de baixo do Fluminense. Um jogador frio, sabe? O tipo do jogador que não está nem aí com torcida. E o Palmeiras não tem esse tipo de jogador. Você pega o goleiro do Palmeiras, pô. Olha os 2 gols que ele tomou contra o Grêmio. Dá uma olhada nos 2 gols que ele tomou contra o Grêmio. Dá uma olhada nos gols que ele tomou ontem. Quer dizer, ele não cresce. Não, é o contrário do Cássio. Eu vi falando, o Cássio é aquele jogador assim, que dá raiva de ver ele jogar em partidas que não tem tanta importância. Mas quando a partida tem importância, aí que dá raiva de ver ele jogar, porque ele joga muito. Você viu o pênalti que o Everton foi defender? Eu até então estava querendo não acreditar que o Palmeiras quisesse entregar o jogo para o Flamengo. Mas a cobrança de pênalti do Gabigol, a forma como o Everton foi para o canto, pô, tava na cara que ele queria tomar o gol. Mano. Pelo amor de Deus, que displicência. Falando assim, Gabigol, faça o gol. Agora, também não está descartado, né, de deixar ou não. Roberto, com relação... Então tá aí, vamos ver se até às 10 horas a gente tem alguma informação mais. Agora todos devem ter acompanhado César, Denis e Edmar. Eu começo com o César também, ainda falando no Palmeiras. Por que o Palmeiras perdeu para o Grêmio, César, na sua opinião? Porque é um time que está sem comando. É um time que está um barco à deriva dentro de campo. Você não vê uma jogada ensaiada, você não vê um padrão de jogo. Lembra a semana passada? E a escalação? Escala 3 volantes e 3 atacantes. Se lembra a semana passada, quando eu disse aqui, quando você perguntou, César, esse Palmeiras aí que tem o Grêmio pela frente e depois o Flamengo no final de semana. Eu falei, Beto, eu estou sentindo que o Felipão está perdendo o grupo. O grupo está fugindo das mãos do Felipão. Então, quando chega nesse ponto, Beto, tem que mudar mesmo. Olha o que aconteceu com o Cruzeiro. Mudou, trocou o Mano pelo Rogério Ceni. O Cruzeiro estava lá embaixo, na zona do rebaixamento. Já está aí no meio da tabela. Então, infelizmente, o Felipão perdeu o grupo de suas mãos. Os jogadores, concordo com o Roberto, deve ter uma panela liderada pelo Matos, uma outra liderada pelo Dudu, uma outra pelo Lucas Lima, e assim vai. E quando chega nesse ponto, tem que mudar. Agora tem que botar alguém com aquilo roxo, para chegar e determinar regras no Palmeiras. Eu, com sinceridade, o Leão está no mercado. Até respondendo, seria um bom técnico. Leão, Emerson Leão. Mas eu não acredito. Para mim seria. Seria um bom técnico. Mas ele criticou lá o esquema da Parmalat. Ele tem problema que ele mandou o Palmeiras na justiça, que eu acho um absurdo. Se não pagou, tem que ir para a justiça. Passa pela cabeça de vocês Palmeiras descer a serra e fazer uma baita de uma proposta para tirar o Sampaoli do Santos. O Sampaoli, que todo mundo sabe, não senta na mesma mesa com o atual presidente santista. Passa pela cabeça? Tudo pode acontecer. Não pode acontecer? Ela traz o Sampaoli. Tudo bem. Agora, me perdoe, Beto, na terça-feira você estava dirigindo o programa de rádio, você perguntou os resultados. Eu falei 1-1 e o Palmeiras passa. 15-7, você chamou o Encinas, tem a escalação. O Encinas falou, a escalação é essa, tal, 3 atacantes. O William, eu falei, eu posso mudar o meu resultado? Brincando para você. Beto, não dá para admitir, Beto, você ter 3 volantes e 3 atacantes. Isso não existe no futebol. Será que esse presidente do Palmeiras, esse galinhote, ele não está vendo esse tipo de coisa? Uma escalação ridícula que o Palmeiras está, não tem meio de campo. Aquele Bruno Henrique, depois que
depois que melhoraram, dobraram o salário dele, né? Que ele disse que ia para a China, disse que ia, né? Para a China lá, fizeram um oba-oba lá, duplicaram o salário dele, mas nada até hoje. Inclusive hoje ele foi questionado na rua. Ele foi pego de boné, tudo a mulher dele que defendeu ele. Mulher, né? Ele, a mulher e o cachorrinho. A mulher teve que enfrentar um torcedor aí, a coisa foi feia, a mulher partiu em cima do torcedor, tentou tirar o celular do torcedor, mas não conseguiu. Tá aí o vídeo na net aí, a coisa pegou bravo aí pelo Bruno Henrique. Então, é assim, a questão de escalação é tudo. Realmente o Felipão se perdeu. Agora, o que me preocupa é que é uma comissão técnica 19 pessoas. Então, o Felipão é autoritário. Ele não Só ouve perde ninguém. Paul Winner quando tinha basquete, né? aqui. Ele não ouve absolutamente ninguém para fazer o que ele está fazendo. Bom, Denis, e na sua opinião, por que o Palmeiras perdeu? Doutor, concordo com o César na questão do comando e vou um pouquinho mais além. Vou pegar o exemplo do título paulista que o Palmeiras perdeu para o Corinthians. A oportunidade que fez a diretoria do Palmeiras. Jogou toda a responsabilidade do não título para o árbitro, naquele lance do Ralf. Com o elenco que o Palmeiras tem, com o salário em dia que o Palmeiras paga, com o valor destinado a cada jogador e com o investimento que recebe da Crefisa, o Palmeiras tomar gol aos 3 minutos dentro de casa. O Palmeiras era para vencer o Corinthians nos 90 minutos com sobra, mas muita sobra. O Corinthians não está pagando nem a marmita. Aí, o que faz se fosse eu a diretoria do Palmeiras, a partir de amanhã treino dobrado. Responsabiliza os jogadores pela não eficiência dentro de campo. Mas o que fizeram? Passaram a mão na cabeça do Duduzinho, na mão do Felipe Melozinho, Pitbullzinho. E o Paulistinha não serve para nada. É claro que serve. O Paulista tinha que ser obrigação, não é a Libertadores obrigação para o Palmeiras, é o Paulista, porque de todos os times envolvidos no Paulista, o Palmeiras é o que mais investe. E como é que perde o Paulista 3 anos seguidos para o Corinthians, que tem um investimento 4 vezes menor? Me perdoe, não serve para nada para quem não quer enxergar pois futebol. É o que eu estou falando, porque exatamente. É um laboratório para você ver o que vai acontecer durante o ano. Aí todo mundo abraça essa ideia, não quero Paulistinha não serve para nada. Está aí o reflexo. É quando você passa a mão na cabeça da criança, quando está roubando uma bala, um alfinete, alguma coisa, quando cresce vira um monstro. É isso aí. Palmeiras não tem quem cobra, não tem cobrança. Perdeu o Paulista, então amanhã vai treinar dobrado. Porque pela estrutura que o Palmeiras dá, pelo dinheiro que investe, pelo salário que paga em dia, era para ter ganho o Paulista 2, 3 vezes seguidas com sobra. Mas aí prefere pôr a culpa no árbitro ou na competição, aí dá nisso aí. O Felipão ficou 13 meses no comando do Palmeiras e ganhou apenas um brasileiro. E perdeu várias competições. 13 meses. O problema é a forma como perde, né? Que o dinheiro não aceita desaforo. Que o Palmeiras está gastando e não tem um time, não tem 11, o Palmeiras não tem 11. Nós temos 5 centroavantes, nenhum faz gol. E por aí vai. Então, algo errado já vinha. É que o Felipão, antes da Copa América, estava com 70%. Você sabe dizer se o Lucas Lima foi no Pacaembu, na eliminação contra o Grêmio, ou ouviu de casa? Nem no banco ele ficou, né? Então, mas foi no estádio pelo menos ou assistiu? Era bom que não fosse, né? Ou ficasse para fora do doutor, estádio. sobre esse assunto, eu acho o seguinte, depois da vitória de 1-0 do Palmeiras no Sul, uma onda de pessimismo tomou conta do Palmeiras. Era para ser o contrário. O Palmeiras ganhou o jogo do Grêmio lá no Sul por 1-0. Era para ter um clima de oba-oba no Pacaembu, mas eu senti, até comentei na rádio, falei, nossa, até parece que o Palmeiras perdeu de goleada no sul do país. Eu senti os torcedores pessimistas. O César falou no programa que não sei quantas partidas em que faz de 13 partidas que o Grêmio não ganha do Palmeiras. Mas esse negócio. E outra, a fama do Grêmio de ser copeiro. Eu acho que tudo isso influenciou para a vitória por 2-1. E as falhas individuais, né? Felipe Melo não jogou. Então, mas ontem ele jogou. Não, mas muita gente culpou. Mas ele disse que está com medo de fazer a falta porque é a fama. 3 semanas atrás, se o Gabigol pedala do jeito que ele pedalou contra o Felipe Melo, hoje o Gabigol estava com as 2 pernas no Hospital Samaritano pro alto lá, com as 2 pernas quebradas. Sabe? E um detalhe também, né? Se aquele gol do Palmeiras, que estava impedido, milimetricamente impedido, mas estava, se o atacante não estivesse impedido e o Palmeiras teria feito ali 1-0, a história do jogo teria sido outra também, né? Não, mas César, o Felipão,
o Felipão, na era Felipão agora, ele não inverteu nenhum resultado. Nenhum. Se você falar assim, nós estamos perdendo de 1-0 e ele ganhou nenhuma partida. O máximo que ele conseguiu foi empatar. Perdeu o comando. Hoje, quando o Felipão chegou no Palmeiras, os jogadores faziam uma roda no meio de campo e ele subia o túnel para comandar o treino, os caras falavam assim, chegou a fera, ó. Todo mundo ficava em silêncio. Hoje o Felipão sobe o túnel para comandar um treino, os caras falam, chegou o babacão, ó. Então, Outra tá na hora de ir embora também, eu mesmo. queria perguntar para vocês, antes do período de recesso, depois o Palmeiras veio muito mal, até lá, nós comentávamos muito do sistema defensivo do Palmeiras, que era muito eficiente, que era perfeito e tal. O que aconteceu, Roberto? O que aconteceu? Não dá para entender. O zagueiro paraguaio, depois que ele perdeu aquele pênalti na Copa América, caiu muito de produção. Muito de produção. Como é que chama ele? Gustavo Gomes, né? Foi expulso, né, nesse jogo. Olha lá. Não, mas aquele pênalti que ele perdeu pro Paraguai foi decisivo na carreira dele. Ele tá nervoso, ansioso, né? O lateral esquerdo do Palmeiras, que eu achava, eu via nele um bom jogador, vem falhando jogos após jogos. Campeonato amador, ele vai bem, não parece o Betinho? Parece, né? Só que o Betinho joga mais que ele. Marcos Rocha, que Esse foi o único que jogou bem ontem. Numa ascensão, também não vem jogando bem. Não, isso aí é problema da comissão técnica mesmo. Isso é para você jogar em time que cobra. Você jogar em time que cobra, você não pode dar ouvido à torcida. Você tem que fazer seu papel. E eles não conseguem. Não tem ninguém no plantel que dá um barulho, a torcida vai, joga a bola para mim que eu resolvo. Eu canso de falar, não existe mais jogador igual a Emerson Sheik. Pode fazer o que for, tal. Aquele cara que esfuriava o jogo. Não tem mais nenhum jogador. O Emerson Leão, quando o São Paulo tinha os menudos lá, que tinha o Miller de ponta direita, o Emerson Leão falou para o Miller, você tem que aprender, você tem que treinar você atacando e o goleiro saindo em você, porque você se perde a hora que acontece isso daí. Isso o Emerson Leão disse para o Miller lá atrás. Você se perde, então você tem que treinar para isso. A era Parmalat, Beto, o Palmeiras gastou a quantidade de dinheiro que está gastando agora. E não ganhou absolutamente nada. Quando o Palmeiras despertou, que ele viu que o plantel não aguentava a pressão, ele foi lá no São Paulo e foi buscar os bicampeões mundiais. Foi buscar Antônio Carlos, foi buscar Cafu, foi buscar Miller. Aí o Palmeiras se estabilizou e ganhou 2 brasileiros, se não me falha a memória, parece que foi só isso. Então está faltando esse tipo de jogador. Um jogador que passou por lá pelo Palmeiras, que eu acho que seria um jogador, mas ainda estava muito fraco, é um que foi vendido, um meia que foi vendido, acho que por Shakhtar Donetsk, não estou lembrado o nome dele, eu vou lembrar até o final. É um maluco. Eu acho que esse seria um jogador para jogar no meio de campo do Galo. Eu vou até do Palmeiras, até o final do programa eu vou lembrar o nome dele. Paulo Autuori seria uma boa para o Palmeiras? Paulo Autuori, que é diretor de futebol do Santos. Diretor de futebol. Tem alguns técnicos aqui, doutor, até as redes sociais comentando, mas é difícil você achar um nome de consenso. Roger Guedes. Né? Roger Guedes. Eu acho que falam até do José Peckerman, da Argentina. Oi? Que está sem... Ele lembrou o nome do jogador louco que ele se referiu. Que está sem clube, né? Mas olha, técnicos brasileiros, o Lisca doido, que está sem clube. Tem foto dele na internet com a camisa do Palmeiras. O Dunga está sem clube, o Falcão está sem clube, o Levir Coupe está sem clube, o Dorival Júnior, né? Embora tenha um acerto aí mais ou menos apalavrado, o Abel Diniz e o Mano. Desses, além do Mano que passou... E o Dorival Júnior? Ele tá aí no mercado aí. Mas eu não vejo o Dorival Júnior. Qualquer outro que está aí, doutor, se fosse o Palmeiras, manteria alguém interino da própria comissão técnica, fala-se até em Fernando Praz, goleiro do Palmeiras, talvez assumir interinamente, e toca até o fim do ano. Que até o fim do ano outros técnicos estarão à disposição, faz um planejamento. Aí que tá, mas aí depois da eliminação, eu vou colocar uma última perguntinha, nós precisamos falar um pouquinho sobre a Internacional, mas depois da eliminação,
o pacto entre diretoria e torcida, para acalmar um pouco É o nome de peso. situação. Mas quem? Não, mas não é nem isso, Denis. É que virou obrigação a conquista do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Doutor, obrigação era Libertadores, obrigação era Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro não é obrigação. É o que restou, Campeonato Brasileiro Beto? é Só brasileiro. É consolo. Tem que parar com isso, obrigação. Não, a obrigação do Palmeiras era a Libertadores. Era disputar a final do Mundial com o Liverpool. A obrigação do Palmeiras pelo investimento era esse. Sim. Mas agora, sendo obrigação o Campeonato Brasileiro, tem que vir um técnico que realmente seja compatível com as cores do Palmeiras. Tem que ser humano, doutor. É o único que vai conseguir fazer alguma coisa no Palmeiras, é humano. Torcida, eu não sei, mas eu acho que vai ter muita resistência da torcida. Já tem aqui. Já tem. Muita. Eu não sei o que aconteceu entre Mano Menezes e porque ele torcida rejeitou do Palmeiras. 3 vezes o Palmeiras. Mas a rejeição é altíssima. E ele é identificado com o Corinthians. Por causa do Corinthians, ele é identificado pelo muita, Corinthians. é muita cobra num ninho só, né? Exatamente. Mas o Alberto Valentim. Nossa. Perfeito. Não tem técnico. Tem que ser de fora. Vamos acompanhar, falar um pouquinho agora, então, virando a chavinha aqui, lembrando a pergunta de hoje, o Palmeiras deve contratar um treinador local, um treinador estrangeiro, na sua opinião, participe da nossa enquete, valendo convites aqui para a Expo Flora. Vamos ver o gol aqui, o gol que o Internacional tomou no finzinho do jogo, né, César? É, os 49, 49, né? do segundo tempo. O cara acertou um canudo, você vai ver aí. Não vai acertar nos próximos 100 anos. Olha, essa foi... Olha aí. Que golaço. Golaço, né? E olha o goleiro batendo a falta. Essa falta que a Inter reclama, que não existiu, e não existiu mesmo. Mas olha o quanto a bola viajou aí para ninguém. Sim, mas a falta não existiu. O gol saiu de a marcação da falta que o juiz deu. Se tivesse o VAR, seria anulado. Bom, César, você estava falando, queria ouvir a sua opinião, a opinião do Edmar também, vocês participaram desse jogo. Você estava dizendo, primeiro aqui com o Edmar, você estava dizendo que o Comercial é um bom time, mas não seria um time para chegar. Não acho, doutor, também. Não, eu achei que tem 2 bons volantes, o Tauan com o Leonai, eles trabalham o tempo todo, né? 2 formiguinhas. Mas eu não vi nada de anormal no Comercial. Eu acho que faltou um pouco mais da Inter, né? Procurar mais o gol. Eu acho que por jogar em casa, o Edilson podia abrir mão de um volante, não jogar com 3 volantes. Sabe, poderia começar com o Elton Luiz, deixar o Everton Senna lá na frente. O Edilson errou nas alterações, não sei se o César tem a mesma opinião. Sim. Mas o Pivetta poderia ter saído do jogo, ele não estava bem. Aí o técnico decidiu mantê-lo na partida, tirou o Everton Senna, que estava bem. Depois ele colocou o Patrick Silva para dar uma arrumada no ataque. E o Patrick precisa jogar, é um centroavante de ofício. Fez muita falta. Agora, o que a gente vê em relação ao começo da temporada para agora, é que o Edilson perdeu jogadores importantes por contusão. Oliveira, Rafael Ferro, Jean Pablo, Chocolate, Patrick, são jogadores importantes. O próprio Elton Luiz perdeu algumas partidas. Então, aquelas peças de reposição que ele tinha de sobra no começo da temporada, faltaram na reta final desta Copa Paulista, a reta final de primeira fase. Agora, você estrear numa segunda fase, perdendo por 1-0, e tendo a obrigação de recuperar esses pontos na Javari, não é uma missão tão fácil para a Inter, não. Vai ser bem complicada essa fase para a Inter. Mesmo que o Juventus não tenha se classificado com folga. Doutor, é um jogo decisivo. Se a Internacional perder para o Juventus, a condição, a chance de classificação vai ser mínima. Que aí você cruza 2 vezes com o Santo André, você recebe o Juventus e vai jogar contra o Comercial, que ganhou todos os jogos em casa sem tomar nenhum gol. Foram 5 vitórias consecutivas, ganhou inclusive da Ferroviária, que é considerado uma das favoritas ao título. Não estava nos planos essa derrota em casa, não mesmo. O empate já era ruim, imagine perder. Eu queria fazer uma outra pergunta, uma outra colocação para o César agora, sobre outro aspecto em relação a esse declínio, né, ou essa estagnação do futebol da Internacional. Quando do anúncio do novo técnico Elano, né, para o ano que vem, muita gente concordou que pode ser realmente uma boa alternativa e tal. Eu mesmo escrevi sobre isso também, gostei da contratação. Mas um assunto paralelo surgiu. Eu me lembro que vocês todos comentaram, Edmar, me lembro de ter comentado, vocês também comentaram lá na rádio. Ou seja, muitos jogadores do atual elenco da Internacional, ou alguns, vamos dizer muitos, mas vamos colocar muitos, poderiam almejar permanecer na Internacional para a disputa da Série A1 no ano que vem. Consequentemente, se o jogador almeja permanecer na Internacional no ano que vem, ele iria render mais.
Ele iria apresentar o melhor futebol. Eu falei, mas o Elano não está acompanhando, não está vendo como é que ele sai. Claro que tem gente vendo, tem gente Ele que mesmo está vendo. Tá dizendo... Está indo em todos os jogos. Pois é. Agora, então esperava-se o melhor rendimento dos jogadores ainda. E aí que eu vou chegar num outro ponto. Pode isso ter provocado um efeito ao contrário? Ou seja, os jogadores já achando que não vão participar da Série A1? Sabe por que o senhor tem razão nisso? Por exemplo, vocês vão me entender. A Inter anuncia como técnico para a Série A1, Sérgio Guedes. Todo o elenco da Internacional sabe que a Inter montaria um time de razoável para bom. Agora anuncia o Elano. Na cabeça desses jogadores, o Elano vai montar um baita de um time. Vai trazer jogadores de ponta, vai trazer jogadores fortes do mercado. Por onde a gente ia entrar nessa? Entendi. Perfeito. Eu pensei a mesma coisa. Eu queria saber uma opinião do César, depois do Denis e do Roberto. Não, me permita discordar dos amigos, mas eu não acredito nisso, não. O grande problema da Inter foi o que disse o Edmar. O Edilson Santos, ele não conseguiu dar um padrão, dar um conjunto de jogo para esse time, em razão de, num jogo ele entra com uma equipe, no outro jogo ele é obrigado a entrar com uma outra formação, em razão de punição, de cartões e principalmente de contusões. Então esse foi o grande problema que eu senti no time da Inter. Quanto ao Elano, eu tenho dito isso e repito, para mim é um ponto de interrogação. Eu não quero fazer nenhum comentário se vai dar certo, se não vai dar. Eu quero esperar a chegada, né, o início dos seus trabalhos e, consequentemente, os jogos do ano que vem. Mas o grande problema que o Edilson teve foi de não poder escalar o mesmo time de um jogo para outro. Agora, Beto, não é desculpa, mas olha, o gramado do Limeirão está muito ruim. A Inter deixou de fazer 2 gols contra o Comercial sábado, em razão do gramado, que foi passado um rolo. O Roberto pode me ajudar, que ele sabe muito bem disso, me parece que foi até a empresa dele que fez esse tipo de serviço, né? Colocou as areia lá. O gramado, Beto, ele está cheio de ondulações. O Charles perdeu um gol sábado porque ele pegou mão na bola, porque a bola ela veio quicando, não veio como se estivesse num gramado bom. O Nata, a mesma coisa, tá? Vou repetir, não é desculpa, mas esse gramado do Limeirão, se bem que choveu ontem, o dia todo, acho que vai melhorar. Mas com essas ondulações que existem nesse momento, eu não sei se vai ser aprovado para a Série 1 do ano que vem. Não é desculpa, mas que atrapalhou a Inter, atrapalhou. Roberto, queria ver a sua opinião também, como gestor de futebol. O que pode estar se passando na cabeça do atual elenco dos jogadores da Internacional? Olha, Beto, eu não acredito nessa hipótese, até porque o jogador, para ele ficar, ele vai ter que mostrar futebol. E para ele não ficar, ele vai ter também que mostrar futebol. Ele vai ter que se virar. Pô, fala, o ano que vem eu estou sem emprego, então eu tenho que jogar futebol para ver se alguém enxerga para mim para uma outra divisão. Então, eu acho que não é por aí, não. Eu acho que realmente é a fase, né? Com o João Valim dava tudo certo e acabou agora caindo numa fase ruim. Então, eu acredito isso pela fase e até pelo o que o César está dizendo, que acompanha mais a Internacional, é de você não ter uma sequência do mesmo time. Isso também é bastante prejudicial. Denis, dentro disso também, estaria acontecendo a maldição Valim aqui no Limeirão? Se é claro que não existe isso. Doutor, eu acho que não, viu? Tem um outro detalhe, o Comercial, nós comentávamos na sexta-feira, é um visitante indigesto, viu? Embora não tenha uma super equipe, mas fora de casa tem se apresentado bem. E acho que é uma somatória de fatores, né? Os jogadores que desfalcaram a Inter, o Jean Pablo, principalmente, é um jogador que tem feito muita falta para a Inter, taticamente, tecnicamente e psicologicamente. O Bruno, que entrou no lugar, é um jogador promissor, mas talvez sentiu um pouco o peso de assumir a titularidade naquela posição, falhou algumas vezes, aí o psicológico vai lá embaixo. Hoje, o futebol, o psicológico, eu acho que é aí, sei lá, 40%, 50% de cada jogador. Isso que o senhor disse agora, eu falei para o Encinas há 40 minutos na redação, eu acho que influencia sim, bastante, porque essa incógnita de saber quem vai, quem fica e para onde vai, para onde vem, atrapalha também, o jogador é muito ansioso, e um pouquinho da teimosia do treinador, talvez em algumas questões, como por exemplo, eu não vi o jogo, não posso qualificar,
mas eu tenho por base os torcedores que reclamaram bastante da manutenção do Pivetta, por exemplo, no time, que acho que até para preservar o jogador deveria ter saído mais cedo, né? Deveria ter feito essa alteração, colocar gente nova, oxigenar, mas é uma série de fatores. Não está tudo perdido ainda, né? Mas a Inter vai ter um problema aí pela frente, porque são os próximos adversários que são difíceis. Porque não foi só Comercial contra o só tem Comercial uma que a derrota, Inter né? não jogou bem. A Inter só fez uma grande partida nessa competição até aqui. Foi contra o 15 de Piracicaba. Os outros jogos foram jogos razoáveis, mas nenhuma grande exibição. Contra o 15, sim. Concorda, Edmar? Concordo contra o Atibaia aqui também. Lembra quando ganhou por 1-0 o gol do Igor? Teve várias oportunidades, mas o goleiro foi uma bem. grande apresentação, né? E o Comercial tem uma derrota em todo o campeonato, que foi para a Ferroviária em Araraquara por 1-0. Quer dizer, mesmo não me agradando, eu esperava muito mais do Comercial. Mas é um time com uma derrota só, então você tem que respeitar. Porque hoje em dia, né, Roberto, quando a gente fala em time que joga bonito, por outro lado, a gente tem que ver o time eficiente também, né? Porque o futebol brasileiro está repleto de times que estão pontuando. O Corinthians está aí. Exatamente. Está faltando... Pois não, Roberto, desculpa. Não, pode continuar. O que está faltando para a Inter, Beato, é um camisa 10. Aquele que chama a responsabilidade para si, sabe? Só para a Inter. Sabe? Aquele meio-campista que organiza as jogadas, que faz a passagem de bola da defesa para o ataque, que a bola tem que passar nos pés dele. Era o Chumbinho está no São Caetano, né? Você pega, olha, não tem. O Jadson, do Corinthians, é o camisa 10, está embaixo. Lucas Lima, do Palmeiras, pode ser o camisa 10, baixo. Olha, o Ganso, do Fluminense, pode ser o camisa 10, baixo. O Sornossa, do Corinthians, foi contratado para isso, baixo. Esse Bruno jogador, César no Vasco, esse baixo. jogador altamente técnico e só técnico, infelizmente, não tem mais espaço no futebol. Então, deixa eu falar para você que nós criticamos aqui. Até se o seu Alexandre Massa estiver ouvindo, né? Ele que vai lá no Flamengo aprender como é que faz contratação. Qual foi a primeira contratação do Flamengo? A hora que abriu o cofre? Arrascaeta. Está lembrado a quantidade de dinheiro que foi pago pelo Arrascaeta para tirar o Arrascaeta do Flamengo, do Cruzeiro? Porque não tem outro. Mas o Lucas Lima foi assim, pô. O Lucas Lima. O Lucas Lima estava arrebentando o Santos. Falaram para ele que ele joga futebol. Eu não sei o que aconteceu. Enquanto que ele estava namorando lá a irmã do Neymar lá em Santos, ele estava jogando. Depois nunca mais. Aliás, o Gabigol posou no final de semana com uma foto ao lado da irmã do Neymar. Ah, então é isso. Vai cair. Isso. Então, a primeira contratação do Flamengo foi: para se montar um time, eu preciso buscar um 10. É o único que tem, não estou vendo dois. E, para mim, o camisa 10 do Palmeiras era o Guerra. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu com esse jogador até E não está hoje. bem no Bahia, Machuca né? muito. Não sei o que Não tá aconteceu bem no até Bahia. hoje. Com relação ao gramado que o César falou, se não me falha a memória, vocês me corrijam, a federação esteve aqui há tempos atrás e deu uma lista de 50 e tantas atividades aí que a Internacional teria que arrumar. E dentro da 51ª lá seria a troca do gramado, e a diretoria da Internacional convenceu a federação que não existia tempo hábil e que não dava financeiramente para substituir o gramado, que a Internacional ia fazer o possível para recompor o gramado que eles tivessem condições para janeiro. É isso que aconteceu com relação ao gramado. E a gente sabe das dificuldades que a Internacional vai ter para montar o time, até porque ele vai ter aí 30% do dinheiro bloqueado, uma série de coisas. Até hoje eu estava pensando, Beto, que a diretoria está correndo atrás de patrocínio para tudo quanto é lado aí, né? Existem aquelas atividades para a prefeitura fazer, que a prefeitura diz que a parte dela ela vai fazer em tempo hábil e tal. E o presidente estava procurando uma empresa ou algumas empresas para melhorar a fachada do Limeirão. Já tem até slogan, projeto, né? O projeto de como ficaria. Eu estive pensando, o Limeira acabou de ganhar pelo nosso deputado Miguel Lombardi, aí, por uma lei federal, a capital nacional da joia. Nós temos aqui em Limeira umas 2.500, 3.000 fábricas de joia, né? Se nós pegássemos 300 fábricas de joia, cada um dando R$1.000, transformaria a frente do Limeirão. Faria um baita de um painel lá, Limeira, capital brasileira da joia folhada.
Então tá aí uma ideia, não sei se consegue aí 300 empresas dando R$1.000 aí para montar isso aí. Eu acho que seria de grande valia para a Internacional e muito mais para a cidade de Limeira. E o presidente, ele é do ramo, né? Até porque ele tem uma fábrica de folhados aqui em Limeira. Aliás, me parece que num passado não tão distante, ele foi até presidente da Joias, né? Que se fala, né? Ele é do ramo. Boa ideia. Boa ideia. Bem. Bom, para fechar então o nosso primeiro tempo aqui, mas é uma excelente ideia, Roberto, sem dúvida. Falta quem vai colocar o guiso no gato, né? Aí esse sempre é o problema, né? Roberto. Quer colocar o quê? O guiso no gato, né? Boa. Boa, essa é nova. Roberto, meu ponto é eletrônico, ele vai ficar bravo comigo desde o programa, desde o início do programa. Fluminense e Avaí 0-0 por enquanto. O Ganso acabou de ser substituído. Falou aqui a respeito do 10, né? Que não vai, né? É o 10 que não vai. Bom, Independente recebeu o sábado Paulista de Jundiaí. Vamos acompanhar a matéria feita pelo Denis Suidedos, então. Com um sol de 32 graus de temperatura, o Independente recebeu o Paulista de Jundiaí pela terceira rodada da terceira fase da 4ª divisão do futebol paulista, para 460 pagantes no último sábado. No interior, é a chamada briga de galos, o da Vila contra o da Japi. O Paulista, que já conquistou a Copa do Brasil, é o time de melhor campanha na competição. O primeiro cruzamento foi do Paulista, com defesa de Felipe. Na arquibancada, da Vila contra o da Japi. O Paulista, que já conquistou a Copa, as torcidas faziam a festa, tanto a guerreiros da nação galista, como a torcida do Paulista. O alvinegro arrisca a primeira apenas aos 8 minutos com Gustavo Gomes, que manda longe. Aos 10 minutos, Lucas Soares recebe bela bola de Matheus Petrulho e é derrubado na área. Pênalti para o Galo da Vila. Na cobrança, Caio bate e Matheus Lopes vai buscar. Defesa importante do arqueiro paulista. O Independente não se abate e vai para cima. Nessa jogada, a torcida ficou na bronca com o Igor, que demorou para finalizar. O ataque mostrava sinais de desentrosamento, o que desagradava o torcedor. Aos 20, o Paulista chegava pouco, mas assustou com o Nenê neste lance individual. O jogo era morno, com poucas chances. Nessa, Gabriel bate cruzado e Lucas também chega. Na cabeçada de Borges, Felipe pega bem. O Galo limeirense responde de falta. Aos 40 minutos da primeira etapa, em bela tabela entre Gabriel e Igor, o atacante aparece bem, como elemento surpresa, e bate firme, forte, sem chances para Matheus. Independente 1-0. No início da segunda etapa, o Paulista pede pênalti nesse lance. Com Igor, o Galo da Vila começa pressionando. Pedro bate forte, mas Felipe pega. Igor chega bem na bola, perde a passada, mas na atrapalhada da zaga, quase marca o segundo. Matheus faz boa defesa. No duelo dos goleiros, Felipe trabalhava bem. Bem colocado, outra defesa do arqueiro limeirense. Aos 17, na bobeada da defesa do Independente, Nenê aparece na segunda trave, cabeceia no chão e empata o jogo. 1-1. Eric, que entrou na segunda etapa, arrisca a primeira. Nesse lance, Gabriel deu aquela tradicional limpada. Aos 24, mudança pouco comum no Independente. Parraga tira o zagueiro Maicon e coloca outro atacante, Gabriel Ramalho. O Galo chegou bem com Gabriel, que sofreu a carga. Mas na vantagem, Gabriel Ramalho fica nas mãos de Matheus.
O segundo tempo foi mais movimentado, com mais lances. Na jogada infernal de Lucas Soares, o atacante bate cruzado e Nenê afasta. Ramalho bate, Matheus pega. Joaquim responde. No chute cruzado, Felipe faz excelente defesa. No rebote, atenta, a zaga afasta. Já nos acréscimos, Felipe sai jogando errado. O Galo da Japi recupera e quase vira o jogo. O próprio arqueiro galista se redime com defesa espetacular. Até que no último lance, de falta, em cima de Gustavo Gomes, Cursino bate, mas não consegue marcar o segundo. Fim dos trabalhos no estádio Comendador Agostinho Prada. Independente 1, Paulista também 1. Gabriel, jogo difícil contra uma equipe que praticamente imbatível na segundona, né? O Galo se superou taticamente, fisicamente, quase saiu com a vitória. O que faltou aí nos detalhes? O nosso time foi bem, né? Pela grande equipe do Paulista, né? Faltou o detalhe, né? A gente matar o jogo lá na frente, mas a nossa equipe está de parabéns. Agora vamos trabalhar essa semana aí para fazer um grande jogo lá. Claro que vocês sabem que o time tem condição para brigar pelo acesso, né? Mas pelo jogo que fez hoje contra uma forte equipe, credencia ainda mais o Galo para continuar na pegada. É um grande jogo, as duas equipes, né, tem grande chance de chegar no acesso, então esse praticamente é um jogo do acesso para nós aí. A gente vai trabalhar firme e, se Deus quiser, conseguir uma classificação para lutar pelo acesso. E fala um pouquinho sobre o lance do gol, você que tabelou com o Igor ali. Foi uma bola trabalhada, a gente vem trabalhando isso no treino, né? O professor Parraga vem dando bastante liberdade para a gente tacar e a gente foi feliz na jogada ali. Igor, você começou como titular, depois perdeu um pouquinho de espaço, mas sempre trabalhando no dia a dia, mostrando o seu talento e o seu valor, né? A chance apareceu e você aproveitou. Sim, tenho primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade e como eu falei, né, pezinho no chão, vim trabalhando e Deus me honrou com o gol, mas é isso aí, resultado bom para nós. Colocar a cabeça no lugar, ver os erros que a gente errou, trabalhar durante a semana para buscar o resultado positivo lá em Jundiaí. Você saiu ali um pouco com problemas físicos, aparentemente, mas preocupa para o próximo jogo ou tá tranquilo? Não, foi uma pancada no joelho, já vinha com as dores, mas nada para ficar de fora. Sobre o gol, comenta aí a tabelinha com o Gabriel. Sim, isso aí a gente vinha trabalhando durante a semana, o professor pedia sempre essa tabela, conseguimos fazer a tabela e consegui fazer o gol e finalizar e fazer o gol. Muito bem, Denis, então lembrando, Independente volta a campo no próximo sábado, lá em Jundiaí, às 4 da tarde, é feriado, né? 7 de setembro, mas rodada normal, a federação não tem essa de feriado, não. Taca-lhe pau, como diz o outro, né? E o Galo vai ter, então, a oportunidade de jogar fora de casa e, quem sabe, beliscar um pontinho aí contra o líder. Mas esse empate foi importante, né, Roberto? Porque enfrentou uma grande equipe. Sem dúvida, sem dúvida. Independente que tem sérios problemas, né? Não conseguiu trazer grandes jogadores, né? Fez aquela peneira com 100 e tantos jogadores, né? Está fazendo uma grande campanha, não há o que se questionar. Perfeito. Vamos então ao intervalinho. Tem muita gente ligada no nosso programa, lembrando a enquete de hoje. Palmeiras deve contratar um técnico estrangeiro, um técnico nacional. Participe da nossa enquete e o Segundo Esportiva volta já já. Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo.
E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446-1571. E também pelo WhatsApp 99303-9126. E para sua comodidade, também estamos em Iracemápolis, na Rua Vicente Cossenza, 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista, preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana, agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. O tipo 2 chegou em várias cidades. O perigo é real e está muito perto. O risco é bem maior para quem já teve dengue e todos devem agir para eliminar os criadouros. É na água parada que o mosquito se prolifera. Faça sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Ok, segundo tempo da nossa segunda esportiva, vamos para os nossos abraços. Começa pelo Edmar, que está aqui do meu lado. Vamos lá, doutor. Eu quero mandar um abraço todo especial para o Diego Tatu, que é um atacante do Aliança, que ontem jogou no gol no Campeonato Amador contra o Abílio Pedro e fez 7 defesas difíceis. Foi uma atuação espetacular do Diego Tatu. Então, um abraço para você e para os seus pais que sempre nos acompanham, entre eles o Nenê Tatu, que é um lendário atacante aqui do nosso futebol amador. Um abração para o Renatão Borali, diretor da Internacional, sempre de bom astral no Limeirão. Forte abraço, meu amigo, tamo junto sempre. Um abração pro Babalu, que tá sempre com a gente lá no Gran São João também. Vamos lá, hein? Força, Babalu, tamo junto, hein? Pro Marquinho Jesus, nosso eterno comentarista lá de Chico Macaco Brinquedos, está sempre na sintonia. E pro Valdir Reitman, que é o diretor do Gran São João, diretor social. Aquele abraço, obrigado pela audiência de sempre. Muito bem, hora de Denis. Doutor, um abraço especial pro Quina. Quina Mercúrio amanhã completa mais um ano de vida.
ele que sempre acompanha o nosso programa, ali a nossa coluna. Então, para ele, um grande abraço. Um abraço também para toda a coletividade leonina, né? Pelo título de 86 conquistado num dia 3 de setembro, como amanhã, né? Amanhã, 33 anos da conquista do título da Inter. Então, para todos os leoninos, o nosso parabéns. E um abraço também especial para o Pascoal, que é o roupeiro lá do Independente, que acompanha o nosso programa também toda segunda-feira. Ele, um grande abraço. Muito bem, muito obrigado, Denis. César? Beto, quero mandar um grande abraço ao nosso companheiro Valfrido Salve, né, que está passando aí por um problema de saúde. Aliás, inclusive está internado em um dos hospitais da cidade. E eu quero dizer que as nossas orações continuam muito fortes para que o Valfrido se recupere e saia dessa. Mato, tem certeza, tenha fé que vai dar tudo certo. E também estou com o Denis, endosso o que ele disse. Um grande abraço a toda a coletividade da Inter de Limeira pelos 33 anos do título conquistado em 86, que iremos comemorar amanhã, terça-feira, Beto. Perfeito. Roberto, os abraços. Beto, quero mandar um abraço pro Tubarão, que não perde nenhum programa. Mandou um abraço a todos nós mais uma vez. Pro Quina, pro Jorge Silvestre da Internacional também, que não perde um programa nosso. E pro Valfrido, muita saúde, muita força, muita fé, Valfrido, que você vai sair dessa. E hoje, Beto, é o dia do repórter cinematográfico. Então, um grande abraço aí a todos esses repórteres que têm essa difícil missão de captar as melhores imagens, né? Então, um grande abraço para eles, Beto. Especial para o nosso Fernandão, que entre as várias atividades que ele exerce, tem essa também, né, Denis? Olha, eu posso checar, porque são muitas, mas tem. Deve ter. Essa tem, certeza. Parabéns, Beto, Havaí 1-0 no Fluminense. 1-0? Pela sandália de Zaqueu, hein? Olha, ligado ao nosso programa também o José Carlos Tito, o Luquete Marinelli, o Xandão Colombário, o Fabiano Birger, o Sérgio Ricardo Macedo, o Wilson Cabral, Neuza Giorgetti, Benedito Vieira, o William Souza, Leandro Viana Frajola, o Anderson Zanini, o Edson Lima Tubarão e o Celso Potec, também presente da Inter, acompanhando. Edmar, pelo que você tem visto do Luxemburgo no VAR, você acha que ele conseguiria acertar o time do Palmeiras? O Wilson Cabral está perguntando. Rapidinho. Com certeza, doutor, com certeza. Se é o Luxemburgo no lugar do Filipão contra o Grêmio na terça-feira, o Palmeiras avançaria. O Júlio Gulo Salvo está dizendo o seguinte: o primeiro tempo da Inter foi excelente, as chances desperdiçadas fizeram a diferença. Abraço a todos, vocês estão de parabéns pelo trabalho. Obrigado, Júlio Gulo, participando também do nosso programa. E a nossa cidade, né, o trabalho não para. Por onde se anda, em Limeira é possível ver as melhorias que os investimentos do seu IPTU proporcionam. Iniciativas da atual administração estão em todas as áreas: academias ao ar livre, revitalização de áreas verdes, construção de quadras cobertas, reformas e ampliação de unidades básicas, construção da unidade básica de saúde do residencial Rubi. O pronto atendimento 24 horas do Parque Abílio Pedro beneficia mais de 60 mil pessoas daquela região. Grandes reformas na UBS, pronto atendimento do Jardim Aeroporto e na unidade Graminha. E muito mais realizações estão em andamento. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Bom, nos aproximamos aqui quase do finalzinho do nosso programa. Dá tempo da gente dar uma última passada. O César, você falou um negócio interessante, né? Quer dizer, o Fluminense contra o Corinthians, aliás, no jogo pouca gente viu, né? Muita gente ouviu o jogo, mas não viu, né? Mas pela transmissão ficou claro que o Fluminense vendeu caro aquele empate, né? Contra o Corinthians é assim mesmo, né, Beto? Todo mundo rala o bumbum no gramado, né? E agora tá aí, ó, perdendo pro modesto Havaí, que tá caindo pra Série B. O Havaí que não ganha desde o Campeonato Catarinense, quando bateu a Chapecoense. Olha. Não tem nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro. E o Fluminense vendeu o Pedro hoje. Também foi embora. Foi pro futebol do exterior. 11 milhões de euros. Que já tinha perdido pro CSA, que não tinha marcado um gol fora de casa na competição, pois marcou contra o Fluminense no Maracanã. Aí a pergunta: então o culpado era o Fernando Diniz? Hã? Exatamente. Bom, lembrando também que o Oswaldo Oliveira também não é aquela velocidade, né? Pelo amor de Deus. A única coisa do Oswaldo Oliveira, ele tem uma mulher bonita. A mulher dele é muito bonita. O telespectador falou sobre o Luxemburgo. Uma outra hipótese. A Leila gosta dele. A Leila deixou bem claro não pode que acontecer? Se ela for presidente do Palmeiras, o técnico é o Luxemburgo. Gostei da pessoa que interagiu conosco. É um bom nome para esse momento do Palmeiras. Meu sonho é voltar para o Palmeiras, tá certo, Roberto? Duas informações rápidas. O Vanderlei, ele passa pelo Matos. Esse é o problema. O Mano Menezes é peixe do mato.
do Matos, a torcida quer a cabeça do Matos também. E o Palmeiras está prestes a fechar com o Mano Menezes. É o favorito, mas a torcida está em pé de guerra. Já está fazendo manifestação Então nas o redes Palmeiras está sociais. dando uma de português, é porque se o problema é o Matos, manda o Matos embora, pô. Mandou o Felipão embora e o cara que é o problema E a tá tia lá. Leila- É o sofá, né? É o para-choque, né, meu filho? A tia Leila deu uma declaração agora há pouco, dizendo que não contrata e não dirige o time. O negócio dela é só pôr o din-din. É vaselina Então, também. Diz que não é com ela. Vai reclamar com quem de direito. Ela não. Mas é isso aí. Bom, eu ia escrever, aliás, eu vou escrever sobre isso também, mas eu queria pegar subsídio com vocês aqui também, rapidamente, porque nós estamos chegando bem no finalzinho do nosso programa. Vocês estão falando de técnico para o Palmeiras, etc. Daqui a pouco teremos aí os amistosos da seleção brasileira, mas o Tite já não é uma unanimidade. Caso o Grêmio avance um pouco mais, né? Eu quero escrever sobre isso aí. Podemos ver o imaginar Renato Gaúcho na o seleção? Renato na seleção brasileira? O que Doutor, vocês acham eu acho que disso? só não vai ser agora porque o Tite ganhou a Copa América. Se o Tite não tivesse vencido a Copa América, ele fatalmente seria demitido, mas aí acho que não daria tempo de ser o Renato Gaúcho, porque o feito dele foi agora, né? E o Tite teria sido demitido lá atrás. Mas eu acho que um dia Não tem outro. o Renato Gaúcho será o técnico da seleção. Não tem outro. Quem Acho fala que o pode outro ser. nome hoje de consenso no Brasil? Não tem outro. Mas é o será Renato que o Gaúcho. o César, você acha que ele pode ter uma chance? Um dia? Eu acho que tudo vai depender do resultado nas eliminatórias. Se o Tite for bem nas eliminatórias, ele continua. Se ele começar a tropeçar nas eliminatórias, ele cai e o Renato assume. E o Renato, Roberto, falaria amém para a CBF? Correndo, né? Já se ofereceu várias vezes. Renato é carioca, né? Não sei como é que ele está aguentando ficar todo esse tempo lá no Só que o Sul, salário dele no Grêmio é maior do que o do Tite na seleção. Olha. Mas lá ele é um imortal também. né? Eu não Dá acho, exemplo eu não dele, acho né? que o Tite saia até o final da Copa. Eu também acho também que o Tite vai para a Copa independente. Vai para a Copa independentemente do Mesmo não Só fazendo. se for um fiasco, mesmo não tendo uma não. boa participação nas eliminatórias? Então, se classificar, Mesmo. vai. Mas é difícil não ter, né, César? A menos que não classifique, né? Difícil não ter, né? Bom, vamos lá. Você já falou aí do Neymar, a vida dura dele agora, só vê televisão. Tá não sei o quê difícil. E tal. E agora, gente, o que vai fazer com o Neymar? O que vai acontecer com ele, na opinião de vocês? Vai jogar com o Navas, Vai o Paris jogar no Saint-Germain. PSG. Porque hoje o Paris Saint-Germain contratou o Navas, goleiro do Real Madrid, né? Vai jogar no Paris Saint-Germain. E aí ele tem que obedecer, né, César? Se ele for convocado para O jogar. Paris Saint-Germain vai ter que botar o Tá Neymar fazendo na conta? goela e socar para baixo. Olha Fazer só. o quê? O sonho do presidente do PSG era fazer o Neymar ficar correndo em volta do campo até o contrato acabar. Que coisa, né? E Mas tá seria brincando com o certo, Sheik, hein? Não se brinca com o Sheik, não. Não era para chegar a esse ponto, né? Lembra do Rivelino, né? Não é do seu tempo, lembra do Rivelino. Oh, claro que é do meu tempo. Não, do Edmar. Ah, tá. O mas eu árabe sei o lá negócio da engavetou mulher, o eu contrato do Riva na gaveta, nunca mais jogou bola. E foi por problemas, né? Do Rony, goleiro que a Inter contratou, que veio do Taquaritinga para o comercial, do comercial para a Inter, foi para o Bangu, o Rony chegou lá, deu um tapa na cara do presidente do Bangu, o cara engavetou o contrato do Rony, nunca mais jogou bola. Hoje o Rony Taquaritinga está com mal de Parkinson. Olha só. Vocês estão sabendo que morreu o Delém, né? Que jogou no Galo. Morreu quinta-feira. É, Morreu o bom Delém. jogador era, né, Roberto? Veio do 15 Piracicaba. Que baita jogador. Ele jogou na Inter também? Eu fiquei na dúvida. Não, O Delém da Inter é outro? é outro. Dos anos 60? O Delém é outro. Tá. Esse Delém Tem do um Galo. morando aqui, né? Não tem um Delém morando aqui, né? Sim, ele perde o Coruja. É. É. Irmão do Varleizinho de Carvalho, que é técnico. Verdade. É, o Delém é irmão do Varley de Carvalho. Bom, enquanto esperamos o nosso Fernandão trazer a soma, agora ele está trazendo a soma aqui no finalzinho Doutor, do um nosso outro programa. detalhe desse final de semana teve pelo Campeonato Argentino Boca e River, que podem, né, disputar talvez a final da Libertadores, um dos dois. E olha, o jogo foi 0-0 e qualquer disputa de jogo ou partida de MMA perde para o jogo do River e Boca. Foi soco, Só tapa, pancadaria. pontapé e Deixa eu ficar todas aqui as perto. artes marciais no Deixa eu Campeonato ficar- deixa eu Argentino. ficar Uma aqui com o festa. Roberto. Olha, na opinião do nosso telespectador, então, o Palmeiras devia contratar um técnico nacional para 134, um técnico estrangeiro para 71 telespectadores. Então venceu ou predominou o pensamento que o técnico deve ser brasileiro. Vamos lá então, Roberto, quatro sorteados, 4 primeiros aqui, um par de convites para... Vamos para cá.
par de convites para Expo Flora. Luiz Marcelo Pereira, lá do Jardim Anguera, ganhou o primeiro par para ir na Expo Flora. O Newton Novaes Rocha, lá do Novo Horizonte, ganhou o segundo par. O Lucas Bastelli, espanhol, ganhou o terceiro par de ingressos para a Expo Flora. E a Paloma Felipe, lá da Vila Castelar, ganhou a quarta dupla. Agora o Jorge Lola, que ganhou, então, o lanche. Muito obrigado, Roberto. O lanche do Le Pinguê. Jorge Lula também sempre participando aqui do nosso programa. Amigos, rapidamente, temos aí alguns segundos para o final do nosso programa. O Roberto, começa por você, seus destaques finais aí. Beto, 45 do segundo tempo ainda continua Avaí 1, Fluminense 0. Acabou? Acabou, então, o Avaí aí, uma grande vitória em cima do Fluminense do Oswaldo. Meu pai não dorme hoje. Já pensou se o Oswaldo estivesse no mercado, eu estaria coçando a cabeça hoje. Tá certo. E com relação ao Palmeiras, né, a última notícia que eu tenho aqui é que o Mano Menezes já foi contactado, mas existe uma grande parte da torcida já na internet criticando o Mano Menezes, até porque é o mesmo estilo do Felipão, né, Beto? Muito bem. A Márcia, minha esposa, está perguntando por que nós mudamos a composição da cadeira. Eu falei, Márcia, o que acontece é que o Roberto chegou em cima da hora e sentou na cadeira do César. Aí o César pegar falou, um pouquinho de gelo ali. Você vai pegar o ar-condicionado agora aí também, tá bom? Um beijo para vocês aí em casa. César, vamos lá. Um abração para a Márcia também. A Inter volta a campo na próxima quarta-feira, às 15h, contra o Juventus, na Rua Javari. Precisa recuperar os pontos que perdeu aqui. E no próximo sábado, às 5h, é horário que eu acho que não funciona aqui. Mas enfim, quem manda eles, tudo bem, né? No próximo sábado, 5h, contra o Santo André, no Limeirão. Beto, grande abraço, uma boa semana a todos. E amanhã, Leonino comemorar os 33 anos, né? De título do Palmeiras em 86. Valeu, César. Denis? Doutor, a Liga acabou de passar para mim aqui detalhes sobre o campeonato da categoria de base. São detalhes diferentes porque traz uma composição diferente dentro das tabelas, né? Até porque teve todo aquele atraso que a gente já está acostumado. Então, serão 5 grupos, com 3 grupos com 4 equipes e 2 grupos com 3 equipes. O grupo com 4 times jogam entre eles, dentro do grupo. E o grupo de 3 equipes, os grupos de 3 equipes, jogam grupo contra grupo. Então, os 2 grupos com 3 times, grupo contra grupo. E os outros grupos com 4 times jogam dentro do grupo. Melhor você explicar na Gazeta. Que coisa estranha, né? E mais detalhes, então, na Gazeta, porque realmente é um sistema de disputa bem diferenciado. Tá bom. Para qualquer campeonato carioca ficar com inveja. Perfeito, tá bom, Denis, obrigado. Edmar. Ô, doutor, eu acho que o grande acontecimento do meio de semana vai ser Inter e Cruzeiro, né? O jogo de volta da Copa do Brasil, jogo marcado para o Beira-Rio. Primeiro jogo deu o Inter, ganhou no Mineirão por 1-0, gol do Edenilson. E agora vamos ver se o Rogério Ceni consegue reverter essa vantagem do Colorado. Eu acho que o Inter ganha de novo. E teremos um Grenal na decisão. Muito bem. Um beijo, minha querida. Olha, vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a sua participação, sempre tão importante para a nossa equipe, importante para a TV Jornal e para a Gazeta de Limeira também. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.